Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Mombru e hoje eu quero falar do item B do parágrafo 323.2.2, que se refere ao capítulo 3, referente a materiais, né, da norma B31.3, edição 2010. Como eu já falei no outro vídeo anterior, esse capítulo, a principal informação que ele nos fornece é a necessidade de impacto ou não, né, na qualificação do nosso procedimento do material que for analisado. Então, esse parágrafo, né, que fala sobre materiais listados e limites inferiores de temperaturas, né, a gente falou do item A no último vídeo, e a diferença do A para o B é que no item A, a gente, quando ia para a tabela 1, quando a gente vai para a tabela 1, a gente obtém a temperatura diretamente na tabela, a temperatura mínima do material. E o item B ele não dá essa temperatura diretamente na tabela, ele vai citar uma letra. E essa letra pode ser A, B, C ou D, né? E essa letra se refere a uma determinada curva que a gente pode observar na figura 323.2.2a. E essa figura então apresenta 4 curvas e cada curva, cada letra se refere digamos, uma família de materiais, né? Então, vamos então para o parágrafo 323.2.2b, ok? O item B desse parágrafo, então, cita que ácidos carbonos, com uma letra designando a temperatura mínima na tabela 1, essa temperatura mínima é definida pela aplicação da curva e notas que estão na figura 323.2.2a. E também fala que se a temperatura mínima de projeto em combinação com a espessura, ou seja, vai gerar um ponto, essas duas informações vai gerar um ponto no gráfico. Se esse ponto estiver na curva ou acima da curva, o impacto não será requerido, ok? Então vamos para a tabela 1. A tabela 1, como a gente já viu no vídeo anterior, ela tem aquela coluna de temperatura mínima do material, que é a temperatura que o material é recomendado ser utilizado, a menor temperatura, né? Temperatura limite inferior. A gente observa então que tem alguns materiais aqui, essa tabela na realidade é só um pedacinho da tabela, né? A tabela 1 compõe-se de várias páginas da norma, né? E eu botei só um pedacinho para exemplificar. Então nós temos ali temperatura mínima, algumas são menos 20, 20, tem a letra A e tem a letra B. Como eu já falei, pode ser a letra A, B, C ou D. Então vamos. E também a coluna cita a nota 6. Então vamos lá para a nota 6. A nota 6 ela fala, então, tem informações referentes o item A da norma, desse nosso parágrafo, e fala ali mais adiante, para ácidos carbonos com uma letra designando a temperatura mínima, na coluna, né, de temperatura mínima, veja o parágrafo 323.2.2b, o que a gente estava anteriormente, e a curva aplicável e notas na figura 323.2.2a. Então, o parágrafo B, o item B do parágrafo, né, ele nos também reporta essa figura. Então, vamos para a figura 323.2.2a. A figura, então, na realidade é um gráfico, né, onde a gente observa as 4 curvas, e essas curvas, A, B, C ou D, elas representam, então, cada uma família de materiais, ok? Eu fiz uma marcação, uns retângulos verdes e um retângulo azul. Por exemplo, vamos pegar a curva A ali no trecho que ela é horizontal, onde está o retângulo verde, né, na horizontal. A gente observa ali que ele está na linha de 10 graus centígrados, negativos, menos 10, ok? Mas será que ela é realmente 10, ou é 11, ou é 9? A gente não tem essa certeza. Por exemplo, o retângulo azul que está na vertical, que eu botei em cima da temperatura, da espessura de 20 milímetros. Espessura nominal de 20 milímetros. Qual a correspondente temperatura na curva A para a espessura de 20 milímetros? Ou na curva B, ou na curva C, ou na curva D. A gente não tem como precisar
corretamente, né? Por exemplo, o retângulo verde menor, ele está em cima da espessura de 30 milímetros e está na curva B, né? Qual seria a sua temperatura mínima de projeto para aquele procuramento da espessura de 30 milímetros na curva B? É 5, 6 graus, 7? A gente não tem como precisar. Desta forma, a norma nos apresenta, para facilitar isso, ela nos apresenta a tabela 323.2.2a. Essa tabela, ela trabalha juntamente com a figura, né? 323.2.2a. Ela complementa no sentido de precisar de uma melhor forma as temperaturas para uma determinada espessura. Essas espessuras, primeiro, essa tabela, a 323.2.2a que eu botei aqui, eu botei uma parte dela só, ela é maior, né? Eu botei só um pedaço, porque senão ia ficar muito pequena na tela e a gente não ia conseguir observar muito. Essas espessuras, por exemplo, a gente pega um tubo aí, um ASTM A106, que é um tubo comum, material comum aí. Para a parte de espessuras nominais, espessuras mínimas, alguma definição de espessuras, né, normativas, ela chama a ASTM A530, e aí a gente vê que essas espessuras que tem aqui são espessura padrão de tubo, são algumas espessuras que são comuns, né? Então, por exemplo, a gente não vai encontrar um tubo de repente de 20 milímetros, vai encontrar de 20,6 ou de 22,2 ou 25,4, são espessuras, né, mais tipo assim, espessura padrão. Então, por exemplo, eu marquei aqui então o primeiro retângulo verde que eu tinha falado lá, aqui ele corresponde então a temperatura lá dá a impressão que é 10, menos 10 graus, né? Mas na realidade a linha está sobre a temperatura de menos 9,4. É uma linha horizontal, ela passa por várias espessuras, ela vai até a espessura de 10 milímetros, mantendo a mesma temperatura, de menos 9,4. O retângulo azul, que eu falei lá que ele tá, eu peguei a coluna referente, né, a linha do gráfico referente à espessura de 20 milímetros, na realidade é 20,6. Então, para a curva A, a temperatura correspondente seria 14,4 graus, B, menos 6,7, C, menos 25 e D, menos 38,3. Ok? Então, a gente consegue determinar para espessuras de tubo, né, nominais, comerciais, de uma certa forma, a respectiva temperatura para cada curva. O ponto que eu marquei ali da curva D, né, para a espessura de 30 milímetros, na realidade é 30,2. E a curva B, a curva B, que eu marquei o ponto, né, que é o retângulo menor, ele fala de uma temperatura de 5,6. Então, essa tabela ela serve de apoio para a figura, né, o gráfico, né, para nós determinarmos temperaturas. Né. E o nosso item B, ele afirma que então esse ponto que eu determinei, se ele estiver em cima da curva ou acima da curva, o impacto não é requerido. Isso considera-se então o primeiro filtro para determinação se existe impacto ou não. Existem outros filtros, né, que nós vamos verificar se realmente isso é verdadeiro ou não. Ok? Então vamos olhar as notas 4 e 5 da figura em questão. As notas da figura 323.2.2a, as que interessam para nós, então, a princípio, vai ser a nota 4 e a nota 5. Observa-se no gráfico que a nota 4 se refere à linha pontilhada, que está em cima, e a nota 5, a linha pontilhada que está abaixo do escrito nota 5. A nota 4 ela está exatamente em cima da temperatura em torno de menos 29 graus centígrados.
e a nota 5 está na temperatura de menos 48, ok? Então, o que fala a nota 4? O procedimento de soldagem do fabricante para tubos e componentes deverá incluir testes de impacto para solda e zona afetada pelo calor para qualquer temperatura de projeto abaixo de menos 29 graus centígrados, ok? Exceto o que está previsto na tabela 323.2.2 na célula A3B, que já foi citado no nosso vídeo anterior, né? Que se refere àquela tabela sobre a coluna A, né? Que fala de materiais que têm a temperatura mínima de projeto igual ou acima da temperatura mínima do material. Essa célula A3B também fala que o metal de solda deverá ser impactado de acordo com o item 323.3, que é o item que fala de métodos e critérios de aceitação para ensaios de impacto, se a temperatura mínima de projeto for menor que menos 29. Então, esse já é um segundo filtro. Como eu disse, temos filtros, né? O primeiro, ele afirma-se, de acordo com a figura 323.2.2a, se o ponto cair em cima da linha referente ao material ou acima dessa linha, não teria impacto. Mas aqui a gente observa que algumas curvas, por exemplo, a curva C e a curva D, parte da curva está abaixo de menos 29. Ok? Então, nesse caso, mesmo o ponto estando acima da curva, o ponto estará abaixo dessa linha limite de menos 29 graus centígrados. Né? E aí a gente, para essa nota 4, que requer então um teste de impacto para menos 29, exceto o item, a célula A3B, que lá cita algumas exceções, que vão ficar para um próximo vídeo. E a nota 5 fala que deverá ocorrer teste de impacto de acordo com o parágrafo 323.3 para qualquer temperatura de projeto abaixo de menos 48, exceto o que está citado na nota 3 da tabela 323.2.2. Então, seriam exceções, né? Que talvez, a partir desse filtro, novo filtro, que se refere a essas notas, teremos ou não teste de impacto, ok? Espero que vocês tenham entendido a aplicação do gráfico, né, da figura 323.2.2a, da tabela anexa a ele, né, porque de uma certa forma ele não é complicado, é simples, tal, porém requer atenção, ok? Então, muito obrigado, pessoal, por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida, escreva para o meu e-mail que está abaixo. Fiquem em paz e um forte abraço, ok?